O abraço do Bubu no Penharol. Abraço Penharol mesmo, que hoje vai dar Mengão. Talismã da nação, Bubu. Aí eu posso dizer que não. Você, quando contrata o Tite, que o time seria equilibrado, sólido e não sofreria. E mesmo com tudo isso, ele está entregando muito abaixo. Vou manter o Flamengo no G4. Talvez nem isso ele consiga, sendo que ele tem o único momento do Onde é que desliga o Bubu? Não desliga. Não. Isso e muito mais agora. Escalação, os prováveis times, Penharol e Flamengo, tem a tela aqui. Né? Vamos colocar o Flamengo. Primeiro o Flamengo. Saber o cardápio. Com o hino tradicional. Isso. Jantou, o que Tite, o técnico, com Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Alexandre, Léo Ortiz, que virou volante de vez, Dela Cruz, Arrascaeta, Gerson Plata e Bruno Henrique no ataque para enfrentar o Penharol. Esse time é bem de bola. Vai ter no Penharol. O Penharol que vai... Penharol de Eugênio Leal. Do Eugênio Leal. O Penharol que vai enfrentar agora. Ó, a gente viu, a gente tá falando aqui o Penharol só do porque é Eugênio amarelo Leal. e preto. Isso. São Clemente. Eu também sou Penharol, no Uruguai eu sou Penharol. Carboneiro. Você vai abraçar o Penharol Os uruguaios hoje? já começaram a mandar mensagem. Fala pro Bubu não abraçar o Penharol, não. Eu tenho uma tendência a gostar de times com muita tradição internacional. Em cada país, eu gosto do time Real Madrid, Milan, Liverpool, entendeu? Ajax. Eu não e no Uruguai, eu não confio no cara que tem 17 times, sério. Além disso, eu sou da velha guarda da São Clemente, que é Aurinegra. Ele vai conseguir ser feliz. O Eugênio pode ser testemunha. Eu já desfilei várias vezes no meu Rio de Janeiro, na minha Sapucaí. Bubu foi homenageado pela São Clemente. Ó. Bubu, em 2012, a São Clemente fez um samba em homenagem a ele. O refrão era... Bubu no Bobobó. Bubu no Bobobó. Verdade. Ele é da velha guarda. Balancei muita bandeirinha pra samba, hein? Mas olha, o Dani e Eugênio, a gente tá falando de um jogo que... Primeiro eu vou perguntar pra vocês sobre a expectativa dessa partida. O cara é de samba. A formação do Flamengo, com o Bruno Henrique lá no ataque, Léo Ortiz de volante. Mas isso o Eugênio vai analisar. Mas, Dani, porque esse programa aqui, ele é assim, ele fala também de questões humanas. O abraço do Bubu no Penharol te dá um certo desespero? Ou você... Como é que você reage com isso? Desespero. Ou se você acha que é alegria, abraça o Penharol mesmo, que hoje vai dar Mengão. Não. A Dani As pessoas são livres. Rodrigo Bueno pode abraçar quem ele quiser, né? Depende, a torcida não quer, não. Cada um sabe do lado que vai. Mas aí é um problema dele com a torcida do Penharol. Não posso responder por esta grande Bubu é o marca talismã da nação, não é? O talismã da nação, Bubu. O ano passado ele foi o talismã. Aí eu posso dizer que não. Mudou até a face. Ela tá indignada. Ela não sustenta 5 minutos de personagem. Minuto? É 30 segundos. Ela não quer. Mas sabe que, por exemplo, se o Flamengo for eliminado, o Tite pode ser demitido. Não pode. Não pode? Não pode. Tá onde? E aí, olha, tem muito flamenguista que vai ficar triste se for eliminado. Não tem flamenguista feliz que vai ser eliminado. Pelo amor de Deus. Eu tô falando, o flamenguista vai ficar triste se o time for eliminado. Mas se tiver uma demissão do Tite, o cara vai falar, pô, pelo menos... Que pelo menos, Dani. Dani poderia responder. Você acha que isso vai acontecer, Responde, Dani? por favor. Você conhecendo como é o Rio de Janeiro, futebol carioca... Gente, é uma chacrinha, não dá pra entender nada que eles falam, né? Será que quem tá em casa entende? Eu acho que é pra falar sobre a possibilidade de não seguir na competição e a relação disso com o Tite, né? Eu só vou captando palavras-chave. trocar uma bola aqui com o Eugênio. É isso, eu fui captando as palavras-chave. Claro. Eu acho que o negócio é o seguinte, gente. O Tite hoje, esse retorno do Ortiz previsto para o time, é claramente uma divisão de responsabilidade, né? O Tite foi muito criticado depois de sacar o Ortiz do time e colocar o Eric Pulgar no jogo de ida, pelo discurso dele próprio, dizendo que o campo fala, e o Ortiz é um jogador muito regular quando está em campo. Então esse retorno, para mim, ele já tem a ver com essa divisão de pressão. A gente estava falando disso aqui mais cedo hoje, né, Eugênio? Que assim, o quanto isso tem uma interferência efetivamente tática, o quanto o time se torna mais seguro e, de repente, Dela Cruz e Arrascaeta mais livres para armar o jogo e mais livres de marcação, ou o quanto isso é já essa divisão no sentido de diminuir a pressão em si. É uma escalação política. Não passa pela minha cabeça que seja um conceito do Tite trocar o Pulgar pelo Léo Ortiz pura e simplesmente. Ele está cedendo a uma pressão.
uma pressão que vem da arquibancada, que deve passar também pelos bastidores do clube. É um momento muito difícil, não só para ele, é um momento difícil para a diretoria do Flamengo. O Flamengo tem esse ano uma eleição muito difícil, muito disputada, muito acirrada. Nesse momento, com a oposição à frente ali no boca a boca. É uma oposição que fazia parte da situação até pouco tempo atrás, né? Eu falo aqui do grupo do BAP. E essa diretoria já está sob olhares desconfiados pela relação com o Gabigol. Essa situação do Gabigol já deixa essa diretoria... Porque se a gente imaginar, fizer um exercício, vamos voltar, vamos passar daqui a 15, 20 anos. Poxa, mas o Gabigol foi embora do Flamengo depois de ter feito gols em finais de Libertadores, de ser o ídolo Ele foi embora assim do nada. O pessoal não lembra o dia a dia. Quando esfriar tudo isso que aconteceu agora, né? De fraude, suspeita de fraude no antidoping, de camisa do Corinthians, de relação com o treinador. Quando você olhar a história, o Gabriel é muito grande. Então, e aí você tem eleição. Aí se por acaso o time não passar hoje aqui, é cobrança em cima do Tite. Então é muito difícil sustentar. Por mais que o discurso seja, não, vai ficar, aí vamos pendurar em cima, porque tem o contrato, de repente tem uma multa e tal. Mas, dependendo do que aconteceu hoje aqui, eu não acho que seja tranquila a situação do time. Muito pelo contrário, né? Porque o índice de rejeição é enorme. E eu não acho que essa troca, eu vou contra agora a maioria, não acho que essa troca vai resolver o problema do time do Flamengo, não. Não, mas o Tite, nesse tempo que teve à frente do Flamengo, né, para ouvir vocês aí, acho que também não deu a cara competitiva que o torcedor e quem acompanha futebol esperava diante do que tem de peças e diante do que tem de elenco. A gente pode ponderar as lesões, mas ainda assim, com tantas lesões que tem, a gente escala o time do Flamengo hoje, a gente colocou aí na tela. Não é um time com pouca força técnica, não é um time com pouco individual. Então, talvez isso tenha aumentado a pressão sobre esse trabalho dele, né? A grande questão para mim, Edu e meninos e menina, se for eliminado hoje da Libertadores, por mais que a vantagem seja do Peñarol, só vai sobrar uma Copa do Brasil, porque na minha interpretação o Campeonato Brasileiro ele já é inacessível com uma vitória nos 6 últimos jogos. Então, assim, o medo dessa diretoria de repetir o ano anterior, quando disputou muitos títulos e não conseguiu nenhum, principalmente sendo agora um ano de eleição, sabe? A resposta vai precisar ser imediata, muito por causa dessa eleição. Ainda mais porque aí terminaria o ano, Nath, com apenas o Campeonato Carioca conquistado. E aí você acha que hoje o olhar... mas eu sei. Pro investimento. Que queriam muito. Mas você acha que hoje o Tite entra em campo pressionado? Copa do Brasil ainda, hein? Só vou abrir um parênteses, essas imagens que estão aparecendo então, não é o estado do gramado Copa atual, do Brasil, tá? eu acho que é a troca. É imagem de arquivo, o F360 já passou, que o fã de esporte que tá acompanhando agora vai falar, nossa, o gramado tá horroroso. Não, é imagem de arquivo, e então o gramado não tá desse jeito, o pessoal tá ali, dá pra ver que ele tá mais... Melhorou bastante. Agora, em relação ao Tite... Aqui atrás tá bonitinho. Eu sou uma pessoa que eu sou muito crítica em relação ao Tite, né? O que ele entrega enquanto a gente acompanha o gramado ali, é outra... Ficou melhor esse quadro, gostei. Não, voltem, por favor, voltem. Pedro, você é muito chato. Não, é pro torcedor visualizar o gramado. Quem tem amigo igual o Pedro Ivo não tá precisando de mais inimigo, não. Volta a Dani agora, mas ficou melhor pra ver o gramado. Agora mas é assim, é decepcionante pensar, porque quando você traz um Tite... E para muitas pessoas ele é considerado o melhor técnico brasileiro, né? O último melhor técnico, né, nessa geração, enfim. Tem muita questão em relação à qualidade técnica. Tem muita relação em questão à qualidade técnica dele, o trabalho dele, de que haveria um casamento perfeito, porque tem muito bastidor ali do Flamengo extracampo que atrapalha e que ele seria o apaziguador, o cara para trazer um pouquinho de tranquilidade. De fato. Os bastidores ali parece um pouco mais amenizado em relação ao que se viu na temporada passada. De discussão, de certas coisas ali. Mas, tecnicamente, desempenho em campo, vou pedir aí ajuda aos amigos. Eu repito aqui todas as vezes. Me coloque 5 jogos, eu quero encher uma mão em que o Flamengo jogou bem 90 minutos coletivamente. 90 minutos você vai complicar pra gente. Mas a Dani deve ter uma memória melhor que a nossa. É difícil, cara, porque é um time que é burocrático, muitos jogos, que tem dificuldade coletiva nas últimas partidas, tem uma leitura muito difícil. Flamengo e Bahia foi um bom jogo por 90 minutos. Mas volta. Aí também... Não, calma, tô só tentando puxar. Ele tá tentando puxar. Carioca. Flamengo e Vasco, aqueles 6, aquela traulitada lá, também foi Mas é uma questão
questão, assim, muito mais, assim, a Dani fala da resposta no campo, acho que no 360 eu fui um pouquinho até mais Arthur Jorge ali, mais incisiva, falando que o Tite tem dificuldade de responder ao que o campo pede, muitas vezes foi assim na seleção, tem sido assim no Flamengo, ele tira jogadores que estão muito bem, coloca jogadores que estão contestados. Então, assim, tem muita coisa que envolve a partida de hoje. Não é só a possibilidade do Tite não continuar no comando técnico do Flamengo, isso aconteça ou não, a depender de uma possível desclassificação do Flamengo. Fato é, o Flamengo tem qualidade técnica com o time que a gente viu para bater de frente com o Peñarol. Tem qualidade técnica e tinha no Maracanã, não fez. Então, hoje vai ter que fazer o que não fez ao longo aí... Acho que a grande questão vai ter intensidade? Vai ter exigência, intensidade eu não sei. Aliás, eu quero ver do Eugênio, né? Porque a gente tá falando dos... Ele tem os mandamentos, viu? O Pedro tá tentando relembrar aqui. Você sabe aí mais uma outra partida para contribuir com a nossa conta aqui, a busca incessante por esses 90 minutos perfeitos? Não, perfeitos não, né? Não tem. Bons. Fez jogo bom contra o Galo, fez jogo bom contra o Vasco no jogo de ida. Já falamos também, assim, você ficar repetindo, não. Você tá repetindo. Já falamos também, você fica repetindo. Palmeiras, eu não queria... Desculpa, Pedro, não queria ofender. Palmeiras... O jogo de ida. Só pra avisar que eu fiquei sem retorno, jogo de contra repente. o Palmeiras. Caiu a conexão. Mas não enche uma mão. Não tem. O Pedro lembrou bem o jogo do 6x1, né? Foi uma atuação muito convincente do Flamengo. A gente vai fazer um esforço aqui para lembrar aquele 4x0 contra o Bolívar na fase de grupos no Maracanã. Foi uma grande atuação do Flamengo. Vai lembrar o primeiro jogo da final do Carioca contra o Nova Iguaçu. Eugênio, não vale. É um jogo... O Flamengo passou, ganhou bem. Eu excluiria o Campeonato Carioca dessa marcha. Mas faz parte se a gente está é falando aqui grande, em título Carioca expressivo para o elenco que foi montado, o campeão... Não, eu acho que é uma questão de enfrentamento, é uma questão da gente ser coerente com o que a gente cobra do Flamengo. Se eu quiser voltar pro ano passado, tem uma vitória muito boa sobre o Palmeiras na reta final do Campeonato Brasileiro por 3x0 no Maracanã. A Nath falou desse ano, né? E eu tô excluindo o Carioca só porque o Pedro contestou ali. É por uma questão de lógica, Pedro, por uma questão do que a gente cobra. Se o que a gente cobra desse Flamengo é que ele seja intenso contra times de mesmo nível e de poder aquisitivo parecido, pelo menos, a gente não pode olhar o Carioca como métrica, senão tem baliza zero, senão tem um monte de coisa que já deixou de existir nesse Flamengo há muito tempo. Ô, Dani. Acho que a semifinal do Carioca entraria no papo. Eu só acho que se forem 5, se forem 4, se forem 6, acho que é ponto pacífico, que é muito pouco pro que se espera de um ano de Tite. Acho que esse é o ponto, Pedro. Eu ia só perguntar pra Dani e pro Eugênio, né? Uma coisa que eu sempre falo aqui, né? Eu não me surpreendo com o trabalho do Tite em relação ao que está acontecendo. O que eu quero perguntar para vocês é a expectativa quando o Tite foi contratado. Era que ele fizesse o time do Flamengo jogar igual ao do Jorge Jesus, igual ao Dorival Júnior ou o time do Tite? É verdade, bela pergunta. É a expectativa e realidade, hein? Olha, Zé... eu acho que se a expectativa era que o Tite fizesse um trabalho parecido com o do Jorge Jesus, o erro está em quem o contratou. Porque se a gente fizer uma avaliação do que é o Tite, dos trabalhos do Tite, goste ou não, são filosofias de futebol muito distantes, né? O futebol do Tite é um futebol mais pragmático, é um futebol mais burocrático. O que me espanta no resultado ou no não resultado de desempenho, Eugênio, é o fato de nem o equilíbrio, que essa sim, uma coisa que a gente viu nos trabalhos do Tite, defensivo principalmente, antes de olhar para o ataque, ele tenha conseguido no Flamengo. Porque peça para criar um sistema defensivo um pouco mais sólido, ele tinha. Eu não esperava um time tic-tac, eu não esperava nada parecido com isso. Não esperava. Eu esperava outra coisa do Tite. Eu esperava que o Tite... Para mim, o grande problema do Flamengo ano passado foi uma falta de gestão, de planejamento de time. De planejamento técnico, pensando em temporada, desafios que o Flamengo tinha pela frente. O Flamengo foi trocando de técnico, Vitor Pereira, Sampaoli, daqui a pouco veio o Tite no meio do caminho. E isso daí impediu que houvesse um planejamento de médio e longo prazo. O que eu vou fazer? Qual é a minha prioridade de competição? Vou jogar todas as partidas? E havia claramente ali um conflito interno, vestiário, direção. Havia uma lacuna muito grande. O que eu imaginava com o Tite, que ele chegando com a comissão técnica, que tem o César Sampaio, que tem o Matheus, que tem o Kleber Xavier, que tem o Fábio Maceridian, eles pudessem ocupar um espaço dentro do departamento de futebol
que proporcionasse um planejamento melhor ao Flamengo. Não estou falando da questão de estilo de jogo, não. Sim, perfeito. Por exemplo, eu não consigo imaginar, conceber que seja o Flamengo ou qualquer outro clube encare uma temporada brasileira com a expectativa de ganhar todas as competições com o mesmo time titular. Me parece algo surreal, algo muito distante do que a gente acompanha no dia a dia. Não vi isso acontecer ainda. E ele foi levando, o Tite foi empurrando com a barriga. Um time base, é claro que ele vai trocando de acordo com as necessidades que ele tem. Mas ele não. Eu acho que o Flamengo tinha que fazer um planejamento. Time das Copas, time do campeonato. Porque é desumano imaginar que você vai competir a full, ou seja, com todas as suas forças em todas as competições. E todo ano acontece com o Flamengo a mesma coisa. Quando chega a partir de agosto, setembro, outubro, o time despenca de desempenho. Eugênio, eu não sei nem... E não houve planejamento para isso, para melhorar isso, para pensar algo diferente. Isso é um fato. Para ouvir vocês também, eu não sei nem se dividir em time das Copas e time do Brasileiro, sabe? Porque isso é uma filosofia que talvez a torcida do Flamengo também não seja muito adepta. Mas de rodar mais peças, de entender que era necessário que houvesse um planejamento de longo prazo já no início da temporada. Porque eu vou repetir o que eu disse aqui em outras ocasiões, meninos, para devolver para vocês aí. O time do Flamengo parece que ou tá voltando de lesão ou tá atropelado em campo. Ou eles estão mortos ou eles estão voltando. Porque o único que se entrega e corre, se doa regularmente por todos é o Gerson, que tá morto todo fim de jogo e parece que é Fênix, né? Ressuscita para a partida seguinte. Ponto é esse, Pedro. Antes de te ouvir, que aí você vai falar também, a Dani levantou um assunto interessante. Aqui, Dani, nós temos um especialista em poupar ou não poupar, eis a questão, que é Rodrigo Bueno. Ele gosta dela. Ele, toda hora, ele fala, vai poupar, Ele ontem se vai poupar. poupar. Ele ontem se poupou. Hoje ele chegou aqui segunda-feira também. ele veio direto do Rock in Rio. Segunda ele veio direto do Rock in Rio. Foi um comentário mais descanso de tela, mais tranquilo, se poupando. Mas você fala muito do Tite, de poupar, vai poupar. O que a Dani falou ali agora não era pro time estar voando? Que era um negócio de oscilar, tira, não sei o quê. Não é, Pedro? Que era eu acho que o trabalho do Tite, ele definhou, só para passar pro Bueno, por uma questão. Você, quando contrata o Tite, você tem duas expectativas em cima do Tite e tem uma expectativa que ela paira sempre sobre o Flamengo, e a Dani e o Eugênio entendem isso muito bem, porque você viveu o Rio, a cultura de Flamengo, de arquibancada desde cedo. A primeira do Tite é que o time seria equilibrado, sólido e não sofreria, independente de ganhar de 1, de 2 ou de 3. Isso não acontece. A segunda é que ele vai ser um escudo político, porque o ano é muito pesado de eleição, e de uma eleição das mais pesadas dos últimos tempos, porque o grupo que comanda o Flamengo há quase uma década rachou. Ele não está sendo esse escudo político, porque ele pode, inclusive, gerar um fato político, sabe, complicado antes da eleição, que é uma saída dele ou não, ou um pedido para sair. E a terceira é o tal do sonho do Flamengo jogar com o DNA da torcida para frente. Isso também não acontece. Então, tudo que você esperava não acontece. Então, hoje você vai para um jogo muito mais na expectativa daquilo que a Dani traz desde ontem, de que o elenco está mordido, de que pode ter uma bola do Arrascaeta, de que pode ter alguma coisa do valor individual. Resolver no individual. E, passado um ano, quase um ano da chegada do Tite, o que você buscou não existe. Então, você projetar qualquer coisa hoje para o Flamengo vai muito mais na base do... Não é um machismo, mas é o que pode te surpreender do que exatamente uma lógica. Por exemplo, quando a gente fala do jogo do Botafogo ontem, você sabia como é que o Botafogo poderia se portar. Porque ele sabe qual é a ideia dele. Você sabia onde o São Paulo ia se encolher e depois ia tentar atacar. O Flamengo, o Eugênio debatia, se eu não me engano, no Sport Center. Se o Penharol vai pressionar, a Dani falava, mas será que vai ter intensidade? Você está sempre cheio de interrogação depois de um ano de trabalho. Será que o time vai ser sólido como o Tite imagina? Não é. Será que o Flamengo vai jogar com o DNA ofensivo? Você não sabe. Isso. Será que vai ter, sabe, um resultado que sirva de escudo político? Você não sabe. Então, é muita interrogação para um Flamengo que contratou um Tite achando que ia ter muita resposta. Decifra esse enigma Flamengo, por favor, Rodrigo Bueno. Ele é o homem dos enigmas. Então, tem um dos candidatos à presidência do Flamengo, que é o Valim Vasconcelos, que ele já falou, digamos assim, é o trunfo de campanha dele. Se eu for eleito, o Tite tá fora. Mas acho que ninguém fica com o Tite. Então, por exemplo, assim... Também falou isso. Acho que ninguém fica com ele, mas... Então, por exemplo, assim, o Tite hoje, fora do Flamengo, é motivo de campanha. Olha, vote em mim, porque comigo o Tite tá fora, entendeu? O cara tá tentando ganhar apoio de boa parte dos flamenguistas usando o Tite, não é escudo, não. É fora. Eu quero ele fora daqui. Vem comigo que o Tite tá fora. Esse cara... Ou seja, é a inversão do que ele chegou, né? Ele chegou como escudo. Faz mais ou menos um ano, né? Eu não sei exatamente o dia, exatamente é um ano que o Tite chegou no Flamengo.
E eu falei, primeiro já chegou com mentira, né? Que ele falou que não ia assumir time em 2023 aí, e foi lá, tal. tudo. Então eu vou lembrar disso aí também. Abre o coração, É, Bubu. Fala tudo. eu sempre lembro isso aí. Desabafa, E pra mim, o Tite, o ano passado, perdeu o Campeonato Brasileiro. Porque o Botafogo tava definhando, o Flamengo tava ali parecido com o Palmeiras. Se arrancasse ali um pouquinho, o Flamengo perdeu com o Tite do Santos rebaixado. Perdeu do Grêmio sem o Soares. Ele não assumiu contra o Corinthians de Itaquera, o Corinthians estava fraco ali, lutando contra o rebaixamento. Então, assim, havia tempo e jogos pro Flamengo ganhar o Campeonato Brasileiro do ano passado. O Palmeiras ganhou, conseguiu, né? E agora, como a Dani, eu concordo com a Dani, ele já perdeu um Campeonato Brasileiro que ele estava desde o início com o melhor elenco, melhor time, ultra favorito. E a gente tá em setembro ainda e a gente já fala que o Flamengo perdeu o Campeonato Brasileiro. E se bobear, sai do G4. Olha a tabela aí, tem um jogo a menos contra o Inter pode superar o Flamengo, entendeu? São Paulo, Bahia, Cruzeiro. E ele chegou assumindo, vou manter o Flamengo no G4. Talvez nem isso ele consiga, sendo que ele teve pré-temporada nos Estados Unidos, ele não tinha concorrência no começo do ano com Supercopa, Mundial, Recopa, que nem outros caras tiveram no passado e se complicaram e estouraram o time. Ele teve o Campeonato Carioca pra brincar, pra poupar jogador, pra brincar de ganhar do Nova Iguaçu, entendeu? E mesmo com tudo isso, ele tá entregando muito abaixo. Tá entregando muito abaixo. Exatamente. Curiosamente, ironicamente, o único momento do Onde é que desliga o Bubu? Não desliga, não borrifa, não. A minha bateria, ele aqui. a bateria do meu celular é fraca, acaba rapidinho, mas eu vou longe. Não borrifa, Não, é o seguinte, o único momento do Tite que ele mereceu elogios no Flamengo de ressaca, foi na Copa América, mas que era o falando de grande Tite- medo, o grande adversário do Flamengo. Copa América vai desmontar o Flamengo. Foi o único período em que o Tite mereceu elogios, que ali desfalcado, ele conseguiu fazer uma pontuação razoável no Brasileiro e ficou ali na liderança. Depois, com todo mundo, perdeu a liderança e agora já perdeu até de vista o Botafogo. O do Tite é a Ferrari. Então, exatamente. O Tite peraí, faz um deixa eu trabalho entender. hoje que eu classifico como ruim. Ô, Dani, você concordou com toda essa explanação do Rodrigo Bueno, porque você, imagino que tem acompanhado conhecimento de causa, atentamente. E mais, a tua opinião a respeito dessa questão, de que o Bueno lembra desde o início da trajetória, ele tem um caderno escrito Tite, e ele vai... Todos os jogadores que ele pediu, ele ganhou, um monte de reforço, Vamos cara. ver se a Dani concorda e o Eugênio também, eu não sei qual é o pensamento deles. É fã ou é hater? Olha, o negócio é o seguinte. Aqui, ó o vento. O vento tá sinistro aqui. Deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês. Claro que tem toda essa questão de Tite, claro que a pressão em cima do Tite hoje é muito grande, mas eu acho que o Pedro toca num ponto que ele é essencial pra esse debate, né, Eugênio? Que é assim, existe um Flamengo acima do Tite. E tem que existir, né? A gente costuma dizer que qualquer clube tem que ser maior do que qualquer pessoa que passe por ele, porque pessoas vão passar. E aí a gente entra um pouco nessa questão de time, de onde tirar então, já que em 10 meses, quase 10 meses de trabalho não houve essa resposta, não acredito que em 5 dias isso vá acontecer, não há uma mudança, imagina, de filosofia de jogo. O Bubu há de lembrar dele, e ele falou sobre o Peñarol, falou, esse Peñarol, o craque do Peñarol é a coletividade. E é isso, o futebol é cada vez mais assim. Achar que um jogador vai pedir a bola, botar debaixo do braço, que nem Diego Maradona fez em 86 e vai sozinho sair driblando todo mundo, isso não vai acontecer. É claro, você vai esperar uma individualidade dentro de uma situação especial de jogo. Um contra um, né, na entrada da área, dá uma balançada de corpo, você acerta um bom chute. Mas o Flamengo precisa cortar na carne para jogar melhor. Eu só consigo pensar um Flamengo hoje aqui, e aí a gente vai bater de frente com as filosofias do Tite, Sim. que vai entender um jogo que eventualmente vai ter que ser um jogo de uma bola mais comprida, de procurar povoar mais a área, porque por baixo vai ser difícil entrar, levantar essa bola para alguém que ter mais gente lá para eventualmente receber um cruzamento. Tem que acelerar muito a saída de jogo. A saída de jogo do Flamengo é lenta toda a vida. Fato. Então, 2, 3 passos, essa bola tem que estar na frente. Então, isso que tem que mudar. E é claro, não pode cochilar no contra-ataque, como o Flamengo cochilou 3, 4 vezes no Maracanã, Sim. porque é tudo que eles mais amam. Então, assim, pode ter um jogador que vai resolver. Sim, vai pegar a bola, fazer uma jogada individual.
Mas é menos provável que isso aconteça. Não acho que é só isso, não sei, talvez o Zé possa ajudar a gente a elucidar isso, assim, claro que a responsabilidade é do treinador, claro que é ele quem define o modelo de jogo, mas eu já escutei isso muito do Fábio Luciano, Zé, por exemplo, que existem momentos em que o jogador tem que chamar o outro de canto e falar assim, cara, do jeito que tá ali não tá dando. Como é que a gente vai resolver? Como é que, sei lá, eu, Gerson e você, Bruno Henrique, que estamos aqui... Mas esse time te passa essa imagem que vai fazer? Mas talvez seja a hora também dessa cobrança, sabe? Porque é o que eu tô dizendo, a expectativa da torcida, independentemente de onde vem a força, é que haja uma força. E que talvez, só para te interromper, muita gente está falando que o Arrascaeta pode ser esse cara, de tentar organizar um meio junto com o Gerson e passa pelo Arrasca. Há quanto tempo a gente está esperando esse lampejo de algum despertar de alguém, né? Então, Dani, respondendo a sua pergunta, eu acho que assim, o Gerson, como o grande cara do Flamengo hoje, né? Hoje o Gerson é a grande referência porque ele está em todos os lugares e jogando todos os jogos. Eu acho que ele pode cobrar empenho dos seus companheiros. Um pouco mais de intensidade do Arrascaeta, De La Cruz, tal. Esses caras vão para sentirem mais o jogo e responderem aquilo que o jogo pede. Taticamente, eu acho que nós temos uma geração que é muito dependente dos treinadores. Muito, muito dependente dos treinadores. Ou seja, para o cara dar 2 passos além daquilo que o treinador pediu, ele tem que olhar para o banco, pedir a bênção. Vem cá, professor, eu posso dar 2 passinhos para o lado? Entendeu? Porque hoje tem muito da questão tática, da questão do jogo de xadrez e também da hierarquia do treinador. O treinador manda, você tem que fazer. Antigamente, você tinha uma independência dos jogadores. Os caras entendiam, peraí, se eu ficar aberto do lado direito e a bola está do lado esquerdo, eu não vou pegar a bola, então eu vou dar 2 passinhos para frente, que a bola pode sobrar e eu posso fazer o gol. Hoje em dia não tem mais essa independência, muito por conta, primeiro, acho que respeito ao treinador, né? Falta de inteligência tática dos jogadores, que eles não entendem aquilo que o jogo pede e o posicionamento que era necessário para poder melhorar o seu desempenho. Eu acho que isso é uma questão básica, mas com certeza, o Fábio é da mesma escola que eu cresci também, né? É aquela coisa de olhar olha nos olhos e falar assim, vamos pro jogo, vamos ganhar esse negócio aqui, para não falar outra coisa, né? E vamos pra porrada. É mais ou menos isso. Né? Chega no túnel ali, a bola para dividir, se é para chorar, chora a mãe deles aqui, nós vamos ganhar tudo, porque é aí que você começa a ganhar o jogo. Né? O jogo de hoje não é só na tática. O jogo que o Flamengo necessita fazer hoje é muito coração, é muita raça, muita determinação. Para depois, talvez no final, se você tiver se o Flamengo tiver com o resultado nas mãos, aí sim ser um pouco Flamengo, tocar essa bola, desgastar, né, gastar o tempo e tal. Mas antes disso tudo, vai ter que ser raça, vai ter que ser empenho, porque o Peñarol é muito isso. É só lembrar o jogo que o Peñarol fez contra o Atlético Mineiro aí no Uruguai. Como foi o jogo? Foi uma guerra. Verdade. E vai ser o que vai acontecer hoje.